Oi, gente, eu sou a professora Renata e eu tô aqui para mais uma aula com vocês, para mais um jeito de ampliar o seu conhecimento com conteúdo que vai cair no seu concurso. Por que eu tô falando que vai cair com certeza? Direto ou indiretamente, alguns conteúdos vão estar permeando e fazendo parte do seu concurso invariavelmente. Se no seu edital tem pedagogia histórico-cultural, tem pedagogia histórico-crítica, as funções psíquicas inferiores e as funções psíquicas superiores vão estar fazendo parte aí do escopo do que vai estar na sua prova. Bom, se você viu um gato passando é porque vai cair na sua prova. Se você não viu, fica tranquilo, não precisa ver o vídeo até o final não. Mas se você viu um rabo aí, é o gato da sorte. Bom, essa aula a gente já vou mostrar aqui para vocês. Essa aula a gente vai trazer para vocês exatamente as funções psíquicas inferiores e as funções psíquicas superiores. Não vai ser uma aula lá de meia hora e tal, vai ser uma aula para mostrar para vocês o que é, como que funciona e como está inserido na pedagogia histórico-cultural do Vygotsky ali, ok? Bom, vamos dar continuidade a essa aula, falando aí de como é que se movimenta as funções psíquicas inferiores e as funções psíquicas superiores, tá bom? Vamos lá. Bom, funções psíquicas. Primeiro que a gente vai pensar o que são essas funções psíquicas inferiores ali, que a pedagogia histórico-cultural ela vai trazer e ela vai tratar para a gente identificar como é que se dá a educação para o Vygotsky. O que a gente tem que pensar primeiro? Funções psíquicas inferiores dão a base biológica, são a base biológica e elas acontecem involuntariamente dentro das operações psicológicas. Ali é o que vai explicar, o que vai identificar o autor, ali Vygotsky, o Konin, vão trabalhar, Leontiev, vão trabalhar ali com essas funções, certo? Então existe na pedagogia histórico-cultural do Vygotsky essa base biológica que está vinculada à pedagogia histórico-cultural, mas ela é considerada, vai estar dentro da ideia das funções psíquicas inferiores. Combinado, entendido, feito. Opa! Bom, além das funções psíquicas inferiores, a gente vai ter as funções psíquicas superiores. E ela vai ser desenvolvida a partir da experiência social e ampliação dessas funções psíquicas inferiores. O que isso significa? Significa dizer que existem elementos que vão nascer biologicamente, mas sem o convívio social, sem a estrutura, sem essa parte de elaboração conjunta, a gente não tem, literalmente a gente não tem condições de aprender. Filme para vocês identificarem isso. Neil, Neil, que conta a história de uma mulher que ela cresce, quando criança ela mora com a mãe, num lugar afastado, ela só tem o convívio com a mãe, e aí ela vai aprendendo ali a conviver com a mãe. Só que num dado momento do desenvolvimento dela, essa mãe tem literalmente um AVC ali, ela vai contar, o filme vai explicar isso, e aí ela vai aprender a partir dessa mãe que tem algumas questões e algumas dificuldades. Então ele demonstra um pouco dessa ideia de aprendizagem social. Uma dica aí para vocês conseguirem visualizar. Bom, então a gente tem funções psíquicas inferiores, base biológica, funções psíquicas superiores, base dessa experiência social. Uma coisa que a gente tem que entender nessas funções psíquicas inferiores é as características. Então são coisas que os sujeitos vão nascer com. São as sensações, atenção, percepção, memória, os 5 sentidos. Mas se a criança nasce, se tem alguma questão que ela tem surdo, cegueira, ela não nasce com essa função. Então ela vai ter que achar outra estrutura, outro meio ali de trabalhar essas funções, tá bom? Então, não é que todo mundo nasce exatamente igual com as questões biológicas, não é isso, mas que em termos gerais são elementos que os sujeitos vão nascer com, vai estar ali inserido na questão biológica. E aí eu coloquei 2 nomes ali, que são os nomes que podem aparecer na sua prova e aparecem em alguns currículos, que é elementar.
Então, são as funções psíquicas elementares, porque demanda do desenvolvimento dessas funções para novas aprendizagens, certo? Então, é preciso que tenha partes elementares para ampliar as condições lá com as funções superiores. Sensações, atenção, percepção, memória, 5 sentidos, emoção, linguagem emotiva, interocepção, esterocepção, propriocepção, desculpa. Então, os sentidos que nos permitem perceber o mundo interno e externo. Então, essas 3 nomes aí, vocês podem pesquisar no Google, em termos gerais, vão dizer que é essa percepção do mundo externo e do mundo interno. Somestesia, que é receber informação do corpo e do meio ambiente, como identificar pressão, dor, posição das articulações, que é quando a criança ela vai aprendendo a se mexer, ela vai percebendo onde é que o corpo dela está. E também, se você leva a criança, quando ela é muito novinha para tomar vacina, ela chora. Ou seja, ela está sentindo essa somestesia no sentido de que não identifica exatamente o que é, mas meu corpo já percebe que isso tem uma resposta. E aí ele vai ter uma linguagem emotiva de resposta, que é o choro. Deu para entender em termos gerais? Isso é uma coisa que o ser humano nasce com. É uma coisa que já está posta ali para o ser humano, beleza? Funções psíquicas superiores. O Superman das funções psíquicas. Dentro da data de como se escreve, datando muito o conhecimento psicológico da época, pode se pensar assim. Mas o que acontece? Existem funções psíquicas elementares que, por conta da experiência no meio e a aprendizagem, para a pedagogia histórico-cultural se dá do meio para o sujeito, ou seja, ela é de fora para dentro, aquilo que é elementar vai se tornando mais complexo. Então, funções superiores ou funções complexas. Dificilmente vai cair funções complexas na sua prova. Mas, se cair, você já sabe que são essas funções psíquicas superiores, que é a consciência, a imaginação, percepção global, cognição, memória mediada, atenção voluntária, uso de instrumentos, atividade mediada. Então, assim, uso de instrumento aí já é instrumento de movimento, corpo, instrumento com uso social, escova, pente, escova de dente, afins. Vai fazer parte a linguagem social, o pensamento, a leitura e a escrita. Então, isso são funções psíquicas superiores dos sujeitos, porque eles têm a questão biológica, mas o meio, o convívio com o que eles estão é que vão fazer toda a diferença sobre como eles tomam consciência do mundo, como que eles usam a imaginação, brincam, elaboram, convivem, constroem essa memória mediada pelo mundo, tá bom? Mediada, que você consegue perguntar para a criança, ela responde, ela identifica. Então, a inteligência da criança, para essa teoria, tem muito a ver com essa estrutura de como as funções psíquicas superiores estão ali acontecendo na vida dela, como está sendo essa vida social e quais são as experiências sociais que ela está tendo que vão causar invariavelmente aprendizagem. Então, aqui tem um quadro para vocês darem uma olhadinha, dar um pause no vídeo e volta para a gente ver assim, funções psíquicas inferiores. É lá da Universidade Federal do Mato Grosso que eu peguei esse quadro. E as funções psíquicas superiores. Então, vocês vão ter ali essa percepção de como se dá as funções psíquicas inferiores e as funções psíquicas superiores. A gente vai entender, esse quadro vai mostrar certinho que ela entende que as inferiores são naturais, biológicas, e as superiores são culturais. Combinado? Bom, como que a gente lê os signos aí dentro das funções psíquicas superiores? Então, os signos são instrumentos psíquicos que demonstram o que é o mundo real e como eles estão sendo apresentados na mente da pessoa. Cada um imagina e pensa o mundo de um jeito muito próprio e específico. Então, a gente tem que entender que as funções psíquicas superiores, quando a pessoa vai aprendendo sobre o mundo, isso vai acontecendo invariavelmente de um modo próprio e pessoal, de como está sendo essa interação com o mundo. Então, ela vai sendo elaborada pela característica dos sujeitos. Beleza? Combinado? E aí é somente a uso desse consciente desses signos
esse uso só vai acontecer, a consequência dessa leitura de mundo, melhor dizendo, a consequência dessa consequência vai permitir o uso social e vai ser acompanhado pela comunicação e a interação social. Então percebam que a teoria histórico-cultural vai falar de interação, vai falar de mediação em que o mais experiente medeia o menos experiente no processo de aprendizagem. Na escola, a gente tende a colocar o professor como mais experiente e o aluno como menos experiente, mas isso não significa que os alunos e os professores não façam essa troca. Deixa eu só colocar aqui para vocês, porque eu percebi aqui que eu estou bem na frente do texto, então eu só vou sair um pouco do quadro, porque o importante é o conteúdo e não é o meu rostinho aqui embaixo, tá? Bom, e aí esses signos são responsáveis pelo desenvolvimento das funções psicológicas superiores. Quanto mais eu amplio o repertório de signos de conhecimento, de elaboração que o sujeito tem, mais esses sujeitos vão ter condição ali de aprender sobre o mundo, a vida, as coisas que estão acontecendo na realidade objetiva dos fatos, tá bom? Então, temos aí muitos conhecimentos, então a gente vai ter como que as funções psíquicas superiores se constituem. Elas se constituem socialmente, ou seja, no contexto social do sujeito, na família, na escola, nos passeios que tem, nos amigos, os amigos dos pais. Então, essa convivência vai construir, sim, como se dá as funções psíquicas superiores. Elas são voluntárias, então é pensado o que fazer, elas são intencionais, elas são mediatizadas, então há mediação para que haja essa aprendizagem. Existe uma reversibilidade de estímulos e respostas, ou seja, eu tenho um pensamento que com a experiência social e com outros conhecimentos que eu vou aprendendo, eu posso mudar. Uma criança que mente, que está acostumada a mentir, quando o convívio social dela mente, ela percebe que essa mentira traz malefícios para ela, automaticamente, com o tempo e com o esforço dos adultos também ajudando essa criança, ela vai tender a perceber que a mentira é um prejuízo, a mentira é uma coisa ruim. Então percebam que há essa reversibilidade, porque essa criança já tem as funções psíquicas superiores constituídas nela. A alteração da mente a partir das experiências imediatas, que é exatamente isso. Eu não preciso mentir para me defender, porque eu tenho segurança que se eu falar a verdade, por mais que haja consequências no fato, eu não vou ter prejuízo da minha estrutura, das minhas relações. Então isso é muito importante, essa mediação e essa reversibilidade de estímulo e resposta a partir do meio social e das características. Muito obrigada, essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. É uma aula muito importante, com conteúdos muito importantes, que se não caírem diretamente no seu concurso, vão cair indiretamente. Além do mais, é um conteúdo que você usa muito em sala de aula. Gente, tchau, tchau, até a próxima aula e a gente se vê. Abraço!